Pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos da ABA e do INEAC para estar aqui participando desse debate, né? É um prazer muito grande estar aqui com a Silvia Ramos. Eu sugeri que ela conversasse justamente porque ela nos daria, né, nos colocaria em contato direto com essa questão da intervenção, oferecendo uma imagética, né? Então foi estratégico. Mas eu e a Silvia temos assim um diálogo, né, uma conversa de muitos anos. É um prazer muito grande encontrá-la e ouvi-la. Também é um prazer muito grande estar aqui com o Paulo Amar, mais uma vez, e o Roberto Cante, né, que foi meu orientador, meu colega e que dispensa algumas apresentações. Eu quero parabenizar a ABA, né, que vem intervindo nacional e internacionalmente em questões relacionadas ao vilimpêndio dos direitos humanos, né? A professora Elias já chamou a atenção, né, de todo o trabalho que vem desenvolvendo, né, e realmente é um trabalho fenomenal, né? Sem a ABA nesse aspecto ficaria muito difícil a gente ter até o monitoramento e o debate sobre essas questões, ou seja, não é só a questão urbana, né, mas evidentemente todo esse extermínio de vidas humanas é algo que toca muito profundamente a todos nós, né? Parabenizar o INCT e INEAC, né, que vem organizando várias discussões e debates, como, por exemplo, que a professora Lucia Ibal e o seu grupo de estudos e pesquisas em Antropologia do Direito da Moral, o GEPADIM, vem fazendo, né, sobre a vitimização dos moradores de favelas, frente à ação de forças estatais, como também, né, as discussões sobre variadas intolerâncias que vêm sendo conduzidas pela professora Ana Paula Miranda, Simone Guedes, Wolf Malungo, ou seja, são questões que vêm animando o debate do INEAC. E eu quero parabenizar o Observatório da Intervenção. Falando rápido, porque eu tenho um monte de coisa para falar, e o tempo é curto, né? É um trabalho fenomenal, né, que demonstra sensibilidade, pertinência pública, uma universidade que é particular, que tem dono, né, que é o Cândido Mendes, mas que do SESEC sempre imprimiram essa força pública. Quero parabenizar mais uma vez, sobretudo porque se a gente contrasta com a existência de um observatório legislativo sobre a intervenção, cujos membros pertencem à Câmara dos Deputados e que já são 42 membros e 46 eleitos, você percebe a diferença, né? É pífio. É um trabalho pífio que se restringe a fazer perguntas e pedidos sem respostas e nenhuma denúncia pública, né? Eu acho realmente uma coisa absurda, começando pelas informações acerca das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. Olha, sobre o tema da mesa, eu fiquei horas pensando o que eu ia falar, porque sobre a intervenção se pode falar muitas coisas. Então eu escolhi dois aspectos, né? Um primeiro aspecto que eu quero sublinhar é que quando a gente fala em intervenção, a gente não está falando apenas das relações institucionais coordenadas a partir do Exército, a partir desse decreto 9.288 de fevereiro de 2018. A gente está falando de um conjunto de iniciativas, instrumentos, normas, despachos, decisões episódicas, entre outros elementos prescritos, bem como um igual conjunto de elementos não previstos e que passaram a ter vigência em decorrência das prescrições. Tem aí uma coincidência com um debate que Foucault fazia sobre dispositivo, e é isso mesmo. Ou seja, há coisas previstas, prescritas, e um montão de coisas que não estão previstas e que cotidianamente fazem parte dessa intervenção. Eu falo principalmente das questões, das possíveis implicações de natureza territorial, e que parecem emergir como efeito não previsto das expectativas declaradas, tanto pelos interventores quanto pela sociedade, e que vai encontrar num traço persistente da forma de fazer política no Brasil o elemento central da sua conjugação. Eu vou procurar encerrar minha fala sublinhando justamente esse traço persistente. Eu vou fazer então alusão, para começar, à intervenção federal, como ela foi enfatizada pela Silvia Ramos, nesse importante trabalho que o Observatório da Intervenção vem fazendo. E nisso que eu vou chamar de braço armado da intervenção.
essa máquina que, até o presente momento, produziu esse conjunto de iniquidades. Eu tinha colocado vários dados aqui, mas acho que o filme já economizou bastante. E eu quero lembrar que, evidentemente, tudo isso tem a ver com a decisão do Michel Temer de tentar mascarar a sua iminente derrota do processo da reforma da Previdência. Foi o que ele chamou de uma grande jogada. Nós estamos sendo aqui, vivendo a grande jogada do Michel Temer. Eu quero fazer menção agora a um segundo aspecto para iniciar a minha reflexão, que para mim é uma das características da intervenção federal no Rio, que é a inclinação para proliferar desinformação, contra-informação, ocultamentos e a elevação da dimensão do sigilo enquanto razão de Estado. A construção oblíqua, quando não obtusa da verdade, e, portanto, a prática intransigente da inquisitorialidade como modo de governar. É isso que a gente está vivenciando hoje, com isso que se chama intervenção. Isso, evidentemente, envolvendo aspectos de natureza administrativa, financeira e operacional, tanto no que concerne a relação das autoridades dirigentes com a sociedade, bem como no tocante aos critérios de atuação entre as corporações mobilizadas para atuar na intervenção. Eu vou dar dois exemplos do que estou falando. O primeiro, graças ao compartilhamento também da Silvia, aquele episódio em que o interventor, que tem nome, General Braga Neto, em um debate no dia 13 de junho, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, solicitou que fossem desligados câmeras de filmagem, assim como máquinas fotográficas. E o que foi espantosamente acatado pelos profissionais presentes. Ou seja, a lógica do sigilo por razão de Estado chegam finalmente à prática naturalizada da censura. É isso que a gente está vivendo nesse momento. Censura naturalizada na sociedade fluminense. O segundo exemplo que eu acho patético é o de que dos treinamentos em que os policiais são submetidos junto ao Exército, isso é um dado etnográfico, de trabalho de campo, o carregamento das armas, por exemplo, não são confiados aos membros das forças de segurança. Tem que ser feito pelos membros das Forças Armadas. Segundo consta na percepção dos interlocutores, há a desconfiança sistemática de que os primeiros possam desviar munições, ou seja, que os policiais possam desviar as munições. Isso se coaduna com o relato também registrado pelo Observatório das Metrópoles nesse relatório que está sendo distribuído, que eu li todo na internet, faço sugestão que leiam. Agora, entre esses dois polos, há situações nas quais se produzem desinformações, inclusive compartilhadas pela imprensa, sobre a quantidade de mortos. A imprensa diz que é 8, e nós sabemos, graças ao WhatsApp, pelas redes de mobilização e militância, que, por exemplo, na Penha foram mais de 40. E ainda há corpos sendo procurados, inclusive naquela célebre imagem, que os moradores saíram para procurar corpos naquela localidade. Essa vem sendo, estabelece assim uma relação de arbítrio absoluto em relação às populações de favela, como eu mesmo conjecturei que aconteceria lá em fevereiro, naquela matéria do Globo. Então ele tem um absolutismo pretensamente moderno chamado intervenção, que é a possibilidade da proliferação de incertezas, descontinuidades, boatos, mentiras, e num contexto de tanta contra-informação, se preencher a atmosfera com a mistura ocre de desespero ou apatia por parte das vítimas, ou insensibilidade e falta de empatia por parte daqueles que assistem distanciadamente a esse massacre diário. Ora, tem sido essa um pouco a forma como as pessoas se referem a isso que está acontecendo. Os pais, as mães, os irmãos dessas vítimas todas, meio sem saber o que fazer, e sendo muito sincero, nós também. Diariamente, quando a gente pega no WhatsApp, no Facebook, e começa a ver esse conjunto de relatos, e lembrar que a gente conhece muito dessas pessoas que estão
provocando esse tipo de coisa. Por exemplo, eu conheço o Richard Nunes, que é o secretário de Segurança Pública, de um debate, né, que fez há muito tempo e tal, que foi, né, interventor lá do GLO na Maré, e que tinha todo um discurso sobre democracia, não sei o que lá, e que está aí conduzindo também esse verdadeiro massacre. Né? Então, assim, dá um pouco de manter a sanidade para a gente. É muito difícil, eu imagino, para as mães, pais, irmãos, amigos dessas vítimas. Eu quero pedir paciência de vocês para ouvir 2 áudios aqui. Eu escolhi 2 áudios para falar um pouco sobre essas questões. Primeiro, como se prolifera essa desinformação. Os traficantes aí no Rio de Janeiro, da tropa dos paraquedistas aí. E a tecnologia é muito... Da tropa dos paraquedistas aí. Não. Os traficantes poderem se misturar aí com a população inocente aí. Não vou passar de novo, não. O que ele diz é que o que aconteceu, aquelas pessoas saindo para procurar os mortos, se tratava de uma estratégia do tráfico para poder fugir, camuflado pelos moradores. Essa outra aqui, vou ter ver se eu descantei mais felicidade, são 50 segundos. Tá. Eu parei o carro na Nicarágua hoje, Você viu? porque a farmácia popular da nossa drogaria só tem farmácia popular da nossa drogaria na Romeiros. A da Nicarágua não aceita. Essa é sensacional, vale a pena. Essa é sensacional. Meu amigo, eu parei o carro na Nicarágua hoje, Fred, porque a farmácia popular da nossa drogaria só tem farmácia popular da nossa drogaria na Romeiros. A da Nicarágua não aceita, não são todas. Eu fui andando, tô com meu pé doendo, porque estava um deserto a Avenida Braz Pires. Como eu tinha que fazer a volta lá no Largo da Penha, eu fiquei com medo. Amigo, tinha uma gordona lá, uma senhora, na minha frente, tá uma fila do caralho. Eu fiquei 40 minutos na fila para pegar o meu grifage, porque esses remédios são caros, né? Eu ganho pela farmácia popular. Só 2 que eu pago, mas pago menos. Enfim. Cara, ela falou que só conseguiu chegar aquela hora, já era quase 6 horas, que ela só conseguiu sair de lá da Vila Cruzeiro agora, 5 e pouca. Sabe o que ela falou, amigo? Tinha um caminhão do exército, cheio de defunto dentro do baú, que o sangue, em frente àquele Intercontinental lá, que era o antigo Rainha, que era a entrada da favela, com sangue pingando. Só que dessa vez, meu querido, o exército não deixou ninguém chegar perto, nenhum repórter, nenhuma emissora de TV, fechou o espaço aéreo. Se o Globocop filmasse, era para derrubar mesmo, tem que ser assim. E se o exército for exército mesmo, meu amigo, eles vão vingar lá, eles vão ficar na mata, eles vão vingar esses 2 militares que infelizmente morreram. Para cada militar desse morto, mata-se 1000 bandidos, entendeu? Faz uma cova lá naquela, não sei o que, da Misericórdia, lá na Serra da Misericórdia, faz uma cova lá com uma escavadeira e já joga eles lá mesmo. Ela falou, moço, tem muito defunto dentro de um caminhão lá. Horrível. Aí eu fiquei do lado dela e falei, qual que foi? Horrível? Quase que foi graças a Deus. Valeu, beijo. Isso chama a atenção, né? Como é que essa conjunto de desinformação, essas práticas, essa violência vai produzindo esse nível de naturalização. E do primeiro caso, evidentemente, é um caso semelhante ao da Marielle, né? Onde Marielle fazia parte do tráfico, o Marcinho VP que mandou matar e tal, então, né, vai fazendo esse tipo de feito. Agora, esse segundo caso eu acho
realmente bastante emblemático de como a população próxima do ponto de vista moral, do ponto de vista cultural, né, naturaliza e faz coro com esse conjunto de coisas. Ora, é uma situação para que se dilua ainda mais qualquer exigência ou possibilidade de responsabilização ou prestação de contas por parte de diferentes organismos do Estado, começando pela segurança pública, quanto de recursos orçamentários, né, como foi chamada a atenção, mas eu diria que essa é uma tônica para um conjunto de outras práticas do nosso Estado que, nesse momento, com um governo inexistente, o Tribunal de Contas do Estado absolutamente desmobilizado, todas as formas de controle sem efetividade, o que está acontecendo é que essa inquisitorialidade vem permitindo um verdadeiro vai da valsa e uso indiscriminado de recursos para dar vazão a certos objetivos de natureza econômica. Eu vou começar a me encaminhar para o final, mas eu quero chamar a atenção que eu tenho feito algumas perguntas a mim mesmo, e a gente vai lembrar que a gente, há poucos anos, teve aqui no Rio de Janeiro um momento de bonança, né? Com o PP, aumento dos valores dos imóveis e tal, e tudo isso tinha a segurança pública como um elemento positivo. Há pelo menos 3 anos a gente vem sofrendo essa debacle da segurança pública do modelo PP, e é muito curioso que você tem uma mudança no panorama imobiliário, e particularmente nessas localidades onde um conjunto enorme de elefantes brancos dos mega-eventos foram construídos. Ora, isso me faz pensar que talvez esteja em curso um processo que eu vou chamar aqui de desapropriação das desapropriações. Por quê? Porque muitos desses imóveis, muitas dessas áreas públicas, elas foram resultados de desapropriação por parte do Estado para o interesse público e, muito provavelmente, em função da crise que a gente está vivendo, é possível que haja uma nova mobilização desses ativos imobiliários para aquecer a economia local, e tem grupos interessados nisso. Grupos empresariais, caixas de assistência, caixas de previdência, e eu faço uma sugestão, que vocês comecem a fazer uma certa etnografia dos atores que estão envolvidos nesse processo da intervenção. Seja dentro do Exército, seja fora do Exército, seja das empresas, que você vai perceber, né? Siga o dinheiro, follow the money. Por que isso? E aí eu vou começar a terminar a minha fala. Eu tinha pensado uma série de outras coisas aqui, mas eu quero chamar a atenção o seguinte, que essa forma de fazer a intervenção, de fazer política, com toda essa imprevisibilidade, toda essa mortandade, ela se coaduna com uma outra forma de construção de incerteza, que essa é patrocinada particularmente para os segmentos médios, que é, evidentemente, promovida pelo judiciário, né? As classes médias, cada vez mais, vêm sendo atingidas dos seus direitos, a partir de ações legislativas, a partir de interpretações do direito feito pelos agentes, pelas autoridades judiciárias, também configurando um padrão de incerteza, guardado as devidas proporções, né? Semelhante ao que se vivencia hoje nos segmentos mais populares com relação à intervenção. Então, entre a morte e entre a perda de direitos, o que você percebe é que o Estado brasileiro, em lugar de ser um instrumento, um dispositivo voltado para a administração de conflitos e semear a confiança, e a confiança, para lembrar um autor que é o Luhmann, né, um sociólogo alemão, ela é fundamental para organizar a sociedade e promover a redução das complexidades. O que acontece hoje com a intervenção é o aumento da complexidade social a partir da atuação do próprio Estado, levando à situação de desespero, de desmotivação, de apatia, de queda de solidariedade, com, evidentemente, para o beneplácito, para o benefício desses setores
que são ativos na mobilização dessas intervenções. Então, a intervenção que a gente vive hoje, ela é uma intervenção militar. Esse militarismo está nas mais variadas instituições do Estado, promovendo incerteza, promovendo falta de confiança, desconfiança e, evidentemente, aumentando o grau de precarização das relações na sociedade. O nosso Estado, termino aqui com essa fala, depois no debate eu posso esclarecer um pouco mais, o nosso Estado ele é um agente precarizador, e é isso que eu fiz alusão no início. A intervenção é um instrumento mais, um mecanismo mais para aumentar o grau de precarização com que o Estado tenta organizar a sociedade para atingir seus próprios objetivos. E acho que, de certa forma, o que a gente vive hoje é a necessidade de dar uma resposta apontando que a segurança pública ela não pode ser a segurança pública promovida por esse Estado. Na verdade, a segurança pública é cada vez mais a nossa capacidade de resistir às ações ferinas desse Estado que, evidentemente, se coloca contra a sociedade. Obrigado.